Olá, povo lindo, tudo bem com vocês? Gente, para nossa aula de história de hoje, nós vamos estudar aí o capítulo 9, tá? Sobre reforma protestante e contra-reforma, tá bom? E aí a gente vai entender o porquê aí dessa divisão entre católicos, né, e protestantes, que são conhecidos como evangélicos também, ok, pessoal? Vamos lá? Ó, que foi a reforma? A reforma, gente, foi a maior divisão no interior do cristianismo, tá bom? Nós estudamos, né, nas aulas passadas sobre, né, o período medieval, né, sobre a Idade Média, e nós sabemos que a igreja ela tinha grande poder, né? O clero tinha aí um grande poder político, econômico, ok? Então, os papas, eles interferiam aí na escolha dos reis, né, gente? Interferia também aliás, celebrava acordo entre países, interferia na escolha dos reis, inclusive era chamado aí também para coroá-los, tá? Então, assim, a igreja tinha muito poder, tá bom? Então, alguns fatores, né, aconteceram, né, para que ocorresse essa reforma. E eu vou citar aqui o contexto, né, antes de acontecer essas reformas, tá bom? Essa reforma. A insatisfação dos reis e príncipes, porque, como eu falei, né, o clero tinha grande poder, né, nesse período, né, interferia, né, na escolha dos reis, né, celebrava acordos entre países e outra coisa também, né, o dinheiro, né, os tributos, os impostos, né, eram pagos, né, à igreja, era enviado para Roma. Então, os reis aí não estavam gostando muito dessa situação, né, de enviar dinheiro, né, que saía aí dos seus reinos, né, e para Roma, né, e também isso, né, contribuía, né, para que o clero se fortalecesse cada vez mais, enquanto os reis e os príncipes, né, aliás, eram um obstáculo, né, para o fortalecimento, né, dos reis e príncipes, tá bom? Esse poder do clero, ok, pessoal? Havia aí o descontentamento, né, por parte dos reis e príncipes devido enviar esse dinheiro, né, que saía dos seus reinos, né, e era aí um obstáculo para o fortalecimento, né, de seu poder, os reis e príncipes, ok? Descontentamento da burguesia. O clero, gente, defendia a teoria do preço justo, tá? O que era isso? Era para incluir, né, o preço, só o custo da produção, tá? E não do lucro, ok? E outra coisa também, eles condenavam, gente, a prática do empréstimo, tá bom? Então, a burguesia via aí um empecilho, né, para o crescimento, o desenvolvimento, né, do comércio em geral, né, a questão da teoria do preço justo e também a condenação, né, da prática aí do empréstimo, né. Outra coisa também, gente, que aconteceu, os abusos de membros da igreja, tá? Ó, tanto padre, bispo, o que eles faziam, né? Muitos deles compravam esses títulos, né? Porque eles pertenciam a famílias ricas, então era fácil comprar esses títulos, tá? Tínhamos também, né, a questão, né, da população ver que alguns padres eles não eram instruídos, né, para aconselhar a população, tá bom? E tinha também a questão da venda, né, das relíquias, que era isso, gente. Por exemplo, eles vendiam um pedaço de osso, né, dizendo que aquele osso tinha pertencido, né, ao jumento que Jesus havia andado. Outra coisa também, pedaço de pano dizendo que era um pedaço do manto de Maria, garrafinhas dizendo, né, que continham ar lá dentro, que era da gruta onde Jesus havia nascido. Então, eram vários, né, abusos, eram vários abusos, né, da igreja. Então, ainda tinha a questão também da venda de indulgência. O que era isso? Ó, aqui eu tenho a imagem, né, da indulgência. O que é isso? É o perdão dos pecados. Então, se você contribuísse, né, para a igreja, você recebia aí, se você contribuísse, né, você receberia, né, um certificado, né, atestando aí
né, o perdão dos pecados. Na página, aqui, gente, só um minuto, tá? Na página 167, ok? Vocês têm a gravura aí, e como tá aqui em alemão, eu vou só ler para vocês aqui a última parte, tá bom? Tem assim, ó. Assim que as moedas tilintam na minha sacola, a alma do fiel entra para o céu. Então, a pessoa que fazia essa doação, né, recebia um certificado que estava perdoado os seus pecados. Então, aí já estava, né, havendo aí a discordância. Por quê, pessoal? Vamos lá. Veja bem, naquele período, um período que existiam pessoas ricas, existiam as pessoas de classe média, mas também existiam pessoas muito pobres. Então, essas pessoas que não tinham dinheiro para comprar essa indulgência, ela seria condenada ao inferno. Então, a gente vai ver algumas pessoas que defendiam essa questão, né? Que não aceitavam isso, né? Que aquelas pessoas que não tivessem dinheiro de comprar essa indulgência seriam condenadas por não terem dinheiro. Então, começa aí a surgir esse momento de discordância, né? Discordar da teoria, da doutrina e da igreja, tá bom, pessoal? Tá bom? E aí nós temos os primeiros reformadores, tá bom? A gente tem aqui o John Clive, tá bom, gente? Que era estudou teologia, né? Se formou em teologia pela Universidade de Oxford, tá bom? Traduziu a Bíblia para o inglês, tá bom? E aí ele discordava, né? Porque ele dizia que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que ela deveria ser, tá? Criticava o acúmulo de riqueza por parte dos bispos e papas, tá bom? E também dizia, né, falava a falta de instrução, né, dos sacerdotes, né, para aí aconselhar os fiéis, tá, gente? E quais foram as consequências, né? Ele foi preso, né, levado a um tribunal religioso que o acusou de herege. Herege, gente, é aquele que contraria a doutrina oficial da igreja, tá bom? Então, ele contrariou, tá? Ok? Outro também, gente, é um professor, é o John Hus, né? Era professor da Universidade de Praga, tá bom? Era um brilhante orador, né? Fazia sermões na língua do seu povo tcheco, né? República Tcheca, né? Traduziu a Bíblia, né, para sua língua. Criticava a corrupção e ao luxo do alto clero, né? E a igreja. E quais foram as consequências para ele, tá, gente? Ó, ele foi excomungado, que é expulso, né, da igreja, preso e queimado vivo, tá, em 1415, tá, gente? Aí, por discordar aí, né, da igreja, ok, pessoal? Agora, gente, nós temos, né, o grande nome aí da reforma, Martim Lutero, um monge, tá? Então, vamos lá, falar um pouquinho aqui sobre ele, né? Alemão, nasceu em 1483, né? Trocou o curso de Direito pelo de Teologia por adorar, né? O estudo da Bíblia, tá? E, gente, ele fazia tudo aí para salvação, né? Para alcançar a salvação. Jejuava, orava e lia a Bíblia durante noites inteiras, tá? Contudo, né, com tudo isso, né, gente, né, adorava a Bíblia aos 29 anos, ele se tornou doutor em teologia, tá bom? Tá, gente? E aí ele se revolta, né, contra a venda de indulgência e discordou e ousou, né, a discordar da doutrina católica, tá? Vamos mais para frente, tá? O início, tá, gente? O que foi que aconteceu? Em 1517, o Papa, né, que ele disse, né? Ele prometeu que todo aquele que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro, a gente receberia em troca, né, a indulgência plena, que era, né, o perdão de todos os pecados, né? E aí o Martinho Lutero aí se revolta plenamente, porque como eu falei, tá? Quem tivesse dinheiro, gente, poderia comprar a salvação, mas quem não tivesse, iria para o inferno. Era isso que dava a entender, né? Que eles colocavam, né? Para que os
os fiéis pensassem, né, que caso não tivesse dinheiro para comprar essa indulgência plena, provavelmente, né, iria para o inferno, né? Então, Martinho Lutero aí discordou totalmente, tá? E aí, as consequências, ele foi excomungado pelo Papa, tá bom? Nesse tempo, né, quem comandava era o imperador católico Carlos V, né? Também o considerou como herege, né? Porque discordou aí da doutrina, né, oficial da igreja e mandou queimar os escritos dele, tá? O que foi que Lutero fez? Ele se refugiou, né, na torre de um castelo e traduziu a Bíblia para o alemão aí, deu oportunidade para muitas pessoas lerem a Bíblia, tá, gente? Ó, pessoal, só voltando aqui, tá? Nesse período, né, começou a papocar, né, as ideias, né, de outros países, né, devido também a gente teve o aperfeiçoamento aí da imprensa, né? E aí países, França, Inglaterra, né? Começaram a ver essa questão porque a igreja era muito poderosa, né? Então os reis viam isso, o obstáculo, e eles viam nessa reforma uma possibilidade de se livrar de fato assim, da igreja, né? E eles comandarem aí seus reinos com poder político e religioso, né? Como eu disse, a igreja era muito poderosa, tá? E aí começa, né, essa questão aí da reformas, e a gente vai falar mais na frente. Mas vamos falar da reforma de Lutero, tá bom? Aqui nós temos alguns fundamentos da doutrina luterana, né, de Martinho Lutero, tá bom? Ele funda, né, a doutrina, né, luterana, né, uma igreja, digamos assim, e aí ele começa a defender aqui, né, esses 5 pontos, né, 5 pontos que vou falar aqui, tá bom, gente? Vocês entenderam, né, gente? Houve aí a divisão, a separação. Então, aqui nós temos o fundamento da doutrina luterana, tá? Então, aqui ele começa a ter os seguidores, né, de Lutero, tá? E ele defendia esses 5 pontos, tá bom? Primeiro, somente a fé em Deus salva as pessoas. Essa era a doutrina. Na Igreja Católica tem as suas. Essa aqui era a doutrina de Lutero. E tinha as pessoas, né, que viam em Lutero, né, ele almejava essa reforma, né, devido aí os abusos da igreja. Como eu falei, né, a burguesia, viam muitos empecilhos aí na igreja, tá? Então, tudo isso juntou para que Lutero, né, conseguisse aí êxito, né? E há muitas pessoas, né? E aí houve essa divisão, né? A católica e os protestantes, ok? Então vamos lá. Entenderam, né, gente? Então vamos lá. Então, se baseava nesses 5 fundamentos. Somente a fé em Deus salva as pessoas, não através de indulgências, ok? A Bíblia, por meio da qual Deus se revela, é a única fonte realmente confiável, tá? E não uma pessoa intermediar, né? A Bíblia, por meio do qual só Deus se revela, tá? Os únicos sacramentos, tá? O batismo e a Eucaristia, tá bom? O culto aos santos, e a infabilidade do Papa não tem fundamento, que é a questão das imagens, essas coisas, ok? Inclusive aí, gente, no início do capítulo tem a diferença aí, tem até perguntando, né, sobre a diferença entre duas igrejas, tá? É uma igreja luterana em São Paulo e uma igreja em Mariana, católica, tá? Tem até perguntando as semelhanças e diferenças, né, sobre elas, né? E aí a gente vê, né, a semelhança que é o único Deus, né? Mas as diferenças são que não há o culto às imagens, como nessa daqui tem presente algumas imagens, várias imagens, né, que santos, e na igreja luterana não tem, que é um desses fundamentos que não tem, né, o culto aos santos, tá bom? E qualquer membro da igreja pode se casar, poderia se casar, ok, pessoal? Então, esses são os 5 fundamentos, né, da doutrina luterana, ok? Como eu disse, pessoal, o termo protestante, agora vamos entender esse termo protestante, né, em tese, né, o que foi que aconteceu. Carlos V, né, ele proibiu o culto, né, luterano nos principados católicos, e os príncipes luteranos, eles protestaram,
eles protestaram, porque o Carlos ele proibiu os cultos, né? E aí o que acontece? Eles protestaram, protestos. Aí surge os protestantes. Tá entendendo? Então o termo protestante é isso, eles protestaram, ok, pessoal? E aí, gente, como eu falei, né, as ideias de Lutero, elas se espalham, né, como fogo, né, em pólvora aí, rapidamente devido aí ao aperfeiçoamento da imprensa, né, a impressão, né, e aí, inclusive, tem uma, que é o primeiro livro que foi impresso, foi a Bíblia, né, uma gráfica muito interessante, tá, gente? Aí se espalham, né, França, e aí a gente vai entender Inglaterra um pouquinho, tá? A gente vai... Agora nós temos, né, também o João Calvino, né, que aí digamos que seguidor de Lutero, pega as ideias, né, e aí ele também, né, tem a doutrina calvinista, né, que vem de João Calvino, né, e tem algumas, basicamente, tem só uma diferença que a gente vai compreender agora, tá bom? O livro, né, o livro sagrado é a Bíblia, como única fonte de fé, assim como Lutero, né, a luterana, a igreja luterana, é salvação humana, né? Pela fé em Deus. E ele tem a questão da predestinação, que é isso, teoria da predestinação. Algumas pessoas eram escolhidas, né, por Deus para a salvação e outras não, tá? Então ele defende aí, os calvinistas, eles defendem a predestinação, que já são escolhidos por Deus, tá bom? Tem o sacramento, a Eucaristia e batismo, tá, gente? E aí, pessoal, né, os calvinistas, eles se diferenciaram com relação aos nomes, porque na Escócia eles ficaram conhecidos como presbiteriano, tá? Na Escócia. Na Inglaterra, eles são conhecidos como puritano. Puritano é aquela vida, né, dada ao trabalho, que mais? Não dada à luxúria, aos jogos, essas coisas, né? Ali na leitura da Bíblia, né? O termo puritano, tá, gente? E França, os hugonotes, né? Então, eles tiveram essas denominações, digamos assim, né? Presbiterianos, puritanos e hugonotes, ok, pessoal? Ó, gente, já teve, né? Infelizmente, a religião, ela devido a essa divisão, ok? Muitos conflitos, né? Ainda hoje há muitos conflitos, né? Divergência, católico, protestante, uns defendem isso, outros defendem aquilo, né? A gente sabe disso, né? A gente vê isso, né, diariamente, né? Então, mas eu vou falar de um, né, especificamente, que ocorreu, né, na França, foi um conflito entre protestantes e católicos, né, gente, que terminou com a morte de milhares de hugonotes nas ruas de Paris, tá, gente? Foi aí no dia 24/8/1572, né? Foi no dia de São Bartolomeu, tá? Então foi uma verdadeira carnificina, né? Corpos, vários hugonotes espalhados nas ruas de Paris, uma tragédia sem fim, tá, gente? Triste, né? Enfim, vamos seguir. Agora, gente, a gente vai, né, para a reforma na Inglaterra, tá? Como eu falei, né, a questão dos obstáculos que via aí no clero, devido aos impostos, devido ao poder, devido à interferência do Papa, né, promoveu, né, como Lutero deu o pontapé inicial, né, eles aproveitaram aí, né, para tomar aí o poder político, né, religioso, né, dos reis, né, então foi que aconteceu, né, então o rei, né, da Inglaterra, que era o rei Henrique, né, oitavo, né, ele rompeu com o papado após este, né, ter se recusado, né, a cancelar o casamento do rei, né, e ele dizia que ele era casado com Catarina de Aragão, que era filha dos reis espanhóis, né, que ela não dava um filho homem, né, para assumir aí seu reinado. Então, ele queria, né, ele queria aí o cancelamento do casamento, e aí o Papa não autorizou, né, o cancelamento, né, do casamento, e aí ele se revolta, né, aproveita, né, para se livrar aí
do clero, né? Então, Rei Henrique, né, ele funda o anglicanismo, né, que é a igreja anglicana, e aumenta seu poder e suas posses, já que retirou da igreja uma grande quantidade de terra. A gente vai compreender aqui, tá, gente? E aí, em 1534, tá, gente? O parlamento inglês já, tá, gente? Ele aprova aí o ato de supremacia, né? Que declarava o rei o novo chefe da igreja anglicana. Tudo que eles queriam, né? Se livraram, né? Então, a questão aí de aumentar o poder, né? A questão de dividir, né? Dividir o poder aí com a igreja, não estavam muito satisfeitos, né? Então, e aí, gente, com o poder político e religioso, o rei confiscou, né? Lembrando que a igreja era tinha muitas terras, né? Tinha muitos feudos, né? Na época da Idade Média, ele não pagava impostos, depois que passou a pagar impostos, então ela era muito rica, muito, muito rica. Então, o que ele fez? Ele confiscou a igreja, né? Confiscou as terras, né? E os mosteiros da Igreja Católica e dividiu, né? Deu alguns, presenteou alguns e, né? E aí, gente, nós temos um grande desfecho aí, né? Com ele como o rei aí, como poderoso aí, com poder, né? Político e religioso. Ok, pessoal? Vamos lá passando. Ó, e vocês acham que a igreja ia aceitar isso? De braços cruzados, ela sendo toda poderosa, muito poderosa, né? Então, né? Ela, como disse, né? Mexeu seus pauzinhos ali, né? Para poder tentar barrar esse avanço dos protestantes, né? E fez aí a contra-reforma, que é a reforma católica, né, gente? E aí criou aí a Ordem dos Jesuítas, né, chamados aí Soldados de Cristo. Qual era o objetivo, gente? Divulgar o catolicismo, né, na Europa, né? Evangelizar os povos da Ásia, da África e da América. Gente, eu só repeti aí, desculpa, tá bom? Então, América, soou alguma coisa, por que nós somos predominantes católicos? Justamente foi nesse período, né, gente? O novo mundo aí surgindo, né? E aí a América sendo aí colonizada, então eles enviam, né? Eles pensam nessa ordem dos jesuítas para poderem, né, aumentar aí, recuperar, né, o poder perdido, né, nesse período da Reforma Protestante, tá? Foi muito importante aí, né, para poder recuperar, tá? O poder perdido. E aí, gente, teve o Concílio de Trento, né, que aí eles definiram aí algumas estratégias, né? Eu acho que essa é a palavra, né, mais adequada, algumas estratégias para poder se organizar e retomar o poder, né, recuperar o poder. Então, manteve os 7 sacramentos, tá? Proibição do casamento para padres e freiras, okay? Criação de seminário para formação de padres, né? Tem alguns, né, povos eles reclamavam da falta de instruções, né, dos padres, e organizou o Index, que aí, gente, eram livros que eram proibidos, né, não podiam ler, né? Se eles verificassem que aquele livro não era adequado, não poderiam ler, tá bom? Alguns livros aí de Lutero, né? Não poderiam ler, tá bom, pessoal? Inclusive tem até a Liberdade Cristã, alguns livros foram queimados, né? Então, esse index eram os livros proibidos, não poderiam ler, ok? Só o que eles realmente dissessem assim, esse pode ler, ok? E reativou a Inquisição. Gente, a Inquisição, né, era um tribunal, né, que agia com muita crueldade, tá? Muitas vezes incoerente, digamos assim, né? Por quê? Porque bastava uma simples suspeita para que a pessoa fosse chamada para depor, né, num tribunal religioso, né? E era convocada para depor, e aí, dependendo, né, de suas palavras, eles poderia ser aí
podia ser acusado, né, de herege, e havia algumas consequências, por exemplo, perda de terras, né, perda de terras, de casas, tá? Condenação perpétua, tá bom? Ou, né, na pior das hipóteses, a condenação à morte na fogueira, tá? Que é aqui a imagem representando, tá bom? Então, era um tribunal, assim, intolerante, tá bom? Porque dependia das convicções deles, ok, pessoal? Tá? Então, meus amores, é isso, tá? Façam as atividades. Aliás, assistam o vídeo, leiam o capítulo e façam as atividades e me enviem para que eu possa corrigir, tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro, tá?